Oi, gente, bem-vindos a mais uma Segunda Sensacional, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre um intercâmbio de 1 mês e um intercâmbio de 6 meses. Então vem comigo! Bom, pra quem me acompanha desde o outro canal sabe que eu fiz um intercâmbio de 6 meses para o Canadá, mas poucos sabem que eu também fiz um intercâmbio de 1 mês para a Inglaterra quando eu tinha apenas 13 anos. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês também sobre essa experiência, vou contar as principais diferenças entre esses dois intercâmbios. Já deixando bem claro que a minha experiência não quer dizer que todas as experiências tenham sido iguais, mas o que eu vou contar aqui é o reflexo da minha experiência. Então, né, só pra desencargo de consciência, né? Bom, a primeira e principal diferença dos dois intercâmbios é que no primeiro intercâmbio que eu fiz, que foi pra Inglaterra, eu fiquei numa escola, ou seja, eu fiquei em dormitório, dividi banheiro, fiquei com uma caminha lá, tinha um quartinho, tinha uma mesinha, tive que ir em refeitório e tal. E no meu intercâmbio de 6 meses eu fiquei em casa de família, ou seja, eu tinha uma mãe, um pai, uma irmã e tudo mais, e então era uma diferença bem discrepante, né? O que, assim, tem suas vantagens e desvantagens, é claro. Por eu ser menor de idade, né, a gente foi com professores, né, no meu intercâmbio de 1 mês. Então as professoras, elas faziam papéis de mães lá. Então eu fiquei doente no meu intercâmbio de 1 mês e ela que cuidou de mim, então foi praticamente uma mãe. Então praticamente deu na mesma, como se fosse uma mãe mesmo cuidando de mim. E, enfim, o legal do dormitório, no meu caso, era que eu não dividia com ninguém. O único problema era o banheiro, que eu tinha que dividir, né? O banheiro dividia com o andar inteiro, e o andar era um andar bem grande. A nossa sorte era que o nosso andar era só brasileiras, então tínhamos sorte de ser limpos, porque tem várias nacionalidades que são conhecidas por não serem muito limpas. Não vou citar aqui, mas tudo bem. E brasileiros são uma nacionalidade bem limpa, né? Então estamos na sorte. Os 2 andares de cima para as meninas e os andares de baixo para os meninos, acho. Ou era tipo esquerda meninos, direita meninos. Era bem dividido e bem assim, separado por chave. Era bem complicado, assim. Não tinha como ir de um lado pro outro, assim, tão facilmente, sabe? Enfim, e no de 6 meses, né, não tinha isso, né? Eu era a única intercambista na casa. Bom, a segunda diferença, uma outra diferença que é uma das maiores diferenças, é que no intercâmbio de 1 mês eu fui pra aprender inglês, ou seja, no primeiro dia que eu cheguei lá eu fiz uma provinha pra ver qual que era o meu nível de inglês, e daí eles me colocaram numa sala, dividiram todo mundo que tava lá, tinha gente de todas as nacionalidades que vocês pensarem, tinha gente de Israel, tinha gente da Itália, da Espanha, da onde você pensar tinha gente lá. E eles dividiram todo mundo em várias salas, daí você aprende inglês por 1 mês e no final você faz uma prova e você vê o quanto que você melhorou o seu inglês nesse 1 mês, né? Só que nos 6 meses que você passa, né, no intercâmbio de 6 meses, você tipo intercâmbio de imersão cultural, né? Você não tá lá pra aprender inglês, você tá lá pra viver como uma pessoa do país, né? Então você faz high school, né? Você faz o ensino médio, então você não tá lá pra aprender inglês, você vive como um deles. Então você vai pra ensino médio, você vai faz esporte, faz não sei o que, volta pra casa sozinho, pega ônibus, essas coisas assim. Se vira, não tem ninguém que vai pegar na sua mão e vai te explicar. Então são coisas completamente diferentes, não é à toa que são idades diferentes, são cabeças diferentes que você faz os 2 intercâmbios, né? Então, outra diferença super, assim, não ia conseguir fazer o intercâmbio de 6 meses com 13 anos, obviamente, né? E com 16 anos eu ia achar um porre fazer um intercâmbio de 1 mês fazendo aula de inglês, sabe? Eu ia fazer intercâmbio de 1 mês fazendo aula de, sei lá, alemão, italiano, tal, mas de inglês eu não ia conseguir porque, né? Enfim, eu já tava com inglês avançado quando eu fui. Bom, a terceira diferença é a comida. Estranho. Não é por causa dos países, tá? Eu fui pro Canadá nos 6 meses e eu fui pra Inglaterra num mês, tá? Mas não é por causa disso, não é porque, são países diferentes, tem tipos de comida diferentes. Não, até porque o Canadá não tem comida típica, tá? Eles são um país de imigrantes, não existe comida típica no Canadá, então... eu vou levar tanto hate nesse vídeo, já tô temendo. Enfim, não...
É porque quando você tá em dormitório, né, quando você tá numa escola, eles têm comida contadinha pra você. Então você acorda, tem horário pra você, que nem hotel. Tem um horário lá das 8 às 10 e tal, só que eles te servem comida. Então eles vão, pegam na espátula que nem em filme e te servem na bandeja e você não pode repetir. Então é só aquilo e apenas aquilo. Então você só pode comer o que te servem e não pode pedir mais. Nada. Absolutamente nada. Não. Entendeu? E eles comem, tipo, 6 da tarde a janta, assim. Muito cedo. Muito cedo. E assim, as professoras que foram com a gente já estavam acostumadas, porque elas já tinham levado outros intercambistas outros anos, né? Então, nos fins de semana, assim, quando a gente ia fazer as viagens pra conhecer os outros lugares, né? A gente ia fazer passeios turísticos, a gente ia nos mercados e comprava salgadinho, comprava, tipo, tal, comidinha e tal, porque não dava, tipo, literalmente, a gente jantava às 7 horas da noite, o sol se punha às 10, pensa assim, cara, não dava real, assim, então a gente precisava comer mais, e daí a gente deixava no quarto e comia depois, então não dava. Às vezes a gente pedia pizza, e o nosso campus ainda, que é o lugar onde ficam todos os prédios, a faculdade, né, que a gente ficou morando por um mês, né, era muito afastado da cidade, assim, tipo, bem afastadinho, assim, sabe? Não é que nem aqui no Brasil, que as faculdades são do lado aqui, assim, é muito, muito, muito afastadinho, assim, e... é bem legal, que saudades, enfim. E na casa de família é outros 500, porque é que nem numa casa, você abre a geladeira, tem comida, você pega e tal, né? Principalmente na minha família, que eu tinha uma relação, assim, muito boa com a minha família, não tinha nenhum problema com comida, compre a sua comida, não coma a nossa comida, essas coisas, porque eu sei que tem famílias que tem esse tipo de rolê, assim. Não, nossa, era muito, muito de boa na minha família. Bom, a quarta diferença, né, é que no intercâmbio de 6 meses você não tá lá a passeio, você tá lá pra estudar. Você tem que atingir notas, você tem que, tipo, graduar, né, você tem que, tipo... como que eu posso dizer? Você tem que atingir a sua nota pra você passar de ano lá e passar de ano aqui também. Porque se você não passar de ano lá, você não passa de ano aqui, você tem que repetir o ano aqui. Não é baderna. Você tem que passar de ano lá. Só que no intercâmbio de um mês, você obviamente tem as suas aulas de inglês, só que não é uma coisa muito regradinha, né? E é tipo de segunda a sexta, e nos fins de semana vocês vão a passeio. Então, assim, a gente ficou em Shiplake, que é uma cidade lá na Inglaterra, e todo final de semana a gente saía pra algum lugar. Então a gente ia pra Londres, daí a gente ia nos museus, e a gente foi pra Stonehenge, que é tipo aquelas pedras lá, e daí a gente foi pro Windsor Castle, que é o castelo lá, o castelo de verão deles. Então a gente ia pra vários lugares, assim, com a empresa, né, que a gente pagou e tal, porque era um intercâmbio, além de aprender inglês, era um intercâmbio turístico também, entendeu? Mas o intercâmbio de 6 meses não tem esse foco. O intercâmbio de 6 meses, o foco é a imersão cultural. Então, assim, se você quiser fazer, obviamente, né, você não tá restrito a não fazer passeios turísticos no seu intercâmbio de 6 meses, mas esse não é o foco do intercâmbio de 6 meses. Então, eu, por exemplo, no meu intercâmbio de 6 meses, eu fui pro Niagara Falls e pra Toronto. E eu fui esquiar também. Foi, tipo, o máximo que eu fiz em 6 meses, assim. Mas eu não fui pra, tipo, pra outro estado, ou sei lá, teve gente que foi pros Estados Unidos e foi pra Nova York. As gurias lá da China, que eram muito ricas, das minhas amigas lá e tal. Então, não, sabe? Eu tava tentando lá cumprir minhas notas e pá, e... Bom, a quinta diferença é uma diferença curiosa, e eu acho que foi especificamente no meu caso, tá? Porque como eu fiz um intercâmbio que a gente ficou dentro de uma faculdade, e nessa faculdade só tinham pessoas internacionais, como eu falei pra vocês, tinham italianos, tinham espanhóis, tinham israelitas, e enfim... a gente não teve muito contato com ingleses, né? A gente não teve muito contato com gente da Inglaterra. Quem era da Inglaterra lá eram os nossos monitores, que eles eram mais velhos que a gente, eles eram super legais, monitores e professores, né? Mas eles não tinha ninguém da nossa idade lá, não tinha nenhum aluno da nossa idade, porque obviamente a gente tava aprendendo inglês lá, então não ia ter ninguém aprendendo inglês lá. Então a gente não teve contato com a cultura, tipo assim, música, filmes, pop, coisas tipo do nosso dia a dia, assim. Não, a gente só tinha contato
com gente mais velha, sabe? Então, eu senti falta um pouco disso no meu intercâmbio de 1 mês. E no intercâmbio de 6 meses é o oposto, principalmente pra mim que eu fiquei numa família de imigrantes. Que eu não tive contato nenhum com a cultura canadense a partir de uma pessoa mais velha. Só tive contato com a cultura canadense a partir de uma pessoa mais nova, da minha idade, entendeu? Então foram uma loucura, meu povo. Foram extremos, assim, sabe? Então, num intercâmbio de 6 meses, num intercâmbio que você vai fazer high school, num intercâmbio que você vai fazer uma imersão cultural completa, você consegue ver através de uma ótica da tua idade. E no intercâmbio que é um intercâmbio de 1 mês, onde você não vai ter contato com pessoas diretamente da cultura, né, diretamente que são dali, que vivem, que estudam ali, que nasceram ali, que cresceram ali, não é tão vantajoso, assim, não tem lá aquelas coisas, né? Mas legal é que eu tenho muitos contatos de muitos países por causa desse intercâmbio de 1 mês, entendeu? Tenho gente da Espanha que me segue, tenho gente do Israel que me segue, tenho gente da Turquia que me segue, tenho gente da França. Nossa, tem muita gente que me segue no Instagram por causa do intercâmbio, dos 2 intercâmbios, e que se você abrir lá, você fala, ela comprou seguidores, mas não. Não. Então, por isso é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. E um beijo. Acho que o vídeo ficou longo, mas é porque eu adoro falar sobre meus intercâmbios. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos sobre meu intercâmbio, porque eu tenho muita coisa pra falar. Eu tenho uma lista de vídeos pra fazer sobre o meu intercâmbio. E é isso. Beijo. E até a próxima segunda sensacional. E amanhã tem vídeo da Lola. Tchau!